Dainara, me conte sobre a concepção do roteiro de Mar de Dentro, uma vez, inclusive, porque você o coassina com a Elaine Teixeira. Então, como vocês conversaram para chegar a esse tema sobre maternidade na nossa contemporaneidade? Então, desde que eu comecei a pensar, eu tive uma primeira ideia de projeto de longa, que era super complexo, etc. E eu percebi, aos poucos eu fui evoluindo e pensando que eu queria fazer um longa sobre algo que eu pudesse ter uma experiência pessoal, que eu pudesse ter tido uma experiência pessoal. Porque e daí acabou que quando eu tive filho, eu pensei, nossa, como é que não tem filme sobre isso de verdade, sabe? Eu falei, eu tive filho mais velho, eu tinha 36 quando eu fiquei grávida, 37 quando meu filho nasceu. E eu percebi o como eu era ignorante a respeito de tudo. Daí eu comecei a refletir como o audiovisual, ele vendia uma imagem assim, ou retratava uma imagem da maternidade muito fantasiosa, Sim. sabe? E daí eu comecei a falar com outras mulheres e todo mundo sentia a mesma coisa. E daí acabou que eu resolvi fazer um filme que a personagem passasse por esse processo. Agora, do início do projeto há 10 anos atrás até o que o filme ficou agora na tela, meu, passou assim um rio, vários, sabe? Eu diria assim que não é que passou um rio embaixo da minha ponte, eu estou dizendo que eu diria mais que esse projeto é um barco num rio que de vez em quando tinha umas correntezas, de vez em quando tinha assim, tipo, uma queda d'água, sabe? De vez em quando ficava um marasmo, então foi muito mais o processo assim. Mudou demais esse roteiro, mudou demais. Eu tive vários parceiros, né? Comecei com a Josefina Trota, que foi uma pessoa maravilhosa com quem eu criei uma série até que chama Amigos de Aluguel, que já foi ao ar pela Universal, uma parceira. Daí depois entrou o Tiago Dottori também, que trabalhou comigo, e daí, mas foi mudando muito o projeto, porque eu demorei muito tempo para levantar o dinheiro, e na reta final entrou a Elaine Teixeira, que foi uma indicação da Camila Augustini, que era a nossa consultora, e eu precisava de alguém para me ajudar no final, assim, para me ajudar para trabalhar comigo no final, no último ano do processo, e a Elaine foi maravilhosa, assim, foi uma puta parceira, porque a gente ficou inclusive mexendo o roteiro durante as filmagens, que foram acontecendo coisas que iam refletindo no jeito de filmar, iam refletindo nas próximas cenas, e foi tipo um processo bem intenso, assim. E por outro lado, ele é um filme que não é um filme de plot, né? É. Ele não é um filme de plot. Eu tive uma experiência na minha vida que eu passei um ano morando fora por causa do trabalho do meu marido, e eu fiz um seminário, uma aula em Harvard que era com Dennis Lin, que é curador do Lincoln Center, e como ele é curador, na verdade, o curso dele era uma curadoria de uma mostra que chamava Non-Actor. Tá? Uhum. E a gente via assim 3 filmes por semana e debatia esses 3 filmes. Então eu vi um monte de filme misturando documentário e ficção, e todos filmes narrativos, mas não exatamente com plot, sabe? E Uhum. eu fiquei encantada com isso. Sim. E eu pensei que esse filme que eu estava fazendo, então, por exemplo, eu filmei, joguei 30% do que eu filmei fora. Eu não consegui fazer isso só no roteiro, assim, daí depois na montagem a gente foi achando, isso é penduricalho, vamos jogar. Porque eu queria muito que fosse uma experiência mais conectada com algo sensorial, com algo de vivência, do que criar uma aventura para o personagem passar, sabe? Sim. Então, a maternidade é o pano de fundo, e daí acontece um roubo, um rapto, sabe? E isso vira uma aventura que a gente vai seguindo a aventura, os plots da aventura, enquanto vive aquilo. Não. Então, eu queria romper um pouco com isso, então foi o processo, foi por aí. Uhum. E muito mais importante de tratar, de trazer à tona essa questão da maternidade, você faz um filme que não existe uma glamorização desse ritual, né, de conceber um bebê. Então me conte a importância para você de justamente focar na realidade da coisa, porque existe muito, é, digamos, toda essa dor, até mesmo física, que existe no pós-parto, que você registra muito bem. A personagem da Mônica Iose também se vê numa situação muito solitária, em que ela praticamente abdica
enfim, né, do próprio cuidado diário que ela tinha antes, né, de ser uma mãe. Então me conte a importância de trazer esse tema com essa perspectiva realista das coisas. Então, voltando um pouco àquilo que eu te falei, é exatamente isso, porque o que que acontece? Eu queria partir de uma experiência, de algo que eu pudesse falar de uma experiência pessoal mesmo, para conseguir artisticamente me expressar dentro do universo que eu também tateava, Sim. não dentro do universo racional. Eu não queria ter uma abordagem racional sobre esse assunto, sabe? Eu queria estar também testando um lugar mais emocional, menos concreto, assim, sabe? E eu acho que a maternidade, ela é meio como assim, a gente fala tão pouco sobre isso, né? É um assunto tão negligenciado, porque as nossas histórias sempre são muito contadas do ponto de vista masculino, e para uma mulher no mundo do entretenimento, se ela acha o marido ideal, ainda hoje, veja bem, se ela acha o marido ideal e ela tem um filho, acabou a história. Ela já está feliz para sempre. É patológico isso, quase, né? Então, muito antes pelo contrário, a nossa realidade é uma realidade onde 52% das mulheres que saem de licença maternidade, quando elas voltam da licença maternidade, em até 48 meses elas são demitidas sem justa causa. Se você olhar para o lado e lembrar dos teus amigos, das pessoas ao redor, pensa quantas mulheres não estão separadas com filhos de menos de 3 anos de idade. Sim. Sabe? E quantas nem têm, quantas estão sozinhas desde o início criando os filhos. Então, a maternidade, ela tem um impacto, a gente não discute esse impacto, e ela é uma coisa que, sabe, sobra só, de uma certa maneira, por mais, meu marido é super participativo, entendeu? Eu não estou falando disso, mas a licença de paternidade é 5 dias. A nossa sociedade, ela é moldada de um jeito que recai tudo sobre a mulher, e ainda por cima ela que nunca deixou de ser julgada, né, porque tem que ser sempre bonita, dentro desse padrão, né, do entretenimento, dentro desse padrão cultural, além de tudo, ela passa a ser mais julgada, porque daí está todo mundo dando pitaco, julgando que ela não é uma boa mãe, etc. Então, realmente, o que eu sei que às vezes eu vou e volto nas perguntas, desculpa, mas assim, o que eu acho é que realmente é uma avalanche que a gente não vê quando passou por cima da gente, e quando você está lá com aquele monte de gelo em cima, você começa a tentar concatenar para conseguir se reerguer, sabe? Agora, o que acontece? Isso é uma experiência dolorosa, é uma experiência intensa, a gente tem contato com o lado animal, que a gente pouco tem contato no nosso mundo da cidade asséptico, né? A gente tem contato com o dia que o leite desce, você amamenta, assim, é tão estranho para a gente, foi tão estranho para mim aos 37 anos, tá amamentando, foi maravilhoso, mas é estranho. Eu olhava e falava, gente, mas eu produzo leite. Você entende? Enfim, são muitas coisas, mas existe um lugar que é um lugar do poupar a mulher quando está. Existe um lugar de um poupar que é um roubar, sabe? Assim, tem mulheres que constroem uma carreira inteira incrível e daí quando elas resolvem ter filho, elas têm que lutar degladiando com o mundo para conseguir manter a sua posição no trabalho. Sim. Entendeu? É muito maluco, as pessoas começam a duvidar que você seja capaz de tudo aquilo que você já provou que foi capaz. E Mar de Dentro, eu vou dizer que eu fiquei muito atento em relação às personagens secundárias, porque a partir dela a gente tem um panorama ainda mais amplo em relação à maternidade. A gente tem a Magali Bife, né, que faz essa sogra que perde o filho e ela tenta meio que substituir essa ausência, né, com esse cuidado do neto, né, que ela deseja. Temos também a Gilda Nomassi, que faz ela até age assim, né, como uma figura materna para protagonista da Mônica Iose. A Clara Lobato também, que é essa jovem, né, que cuida de um filho, sendo que ela tem a própria para criar, né? Então, como foi desenhar essas personagens secundárias? Justamente para essa intenção de criar um panorama mais amplo de mulheres mães. Então, e também de mulheres que se ajudam, né? Ou de mulheres que têm relação de trabalho, né? Eu acho que eu acabei trazendo, realmente, criando muitas mulheres
ao redor da Manuela, porque eu acho que é isso que é, né? Ela tem no trabalho e tal, mesmo no trabalho, tem a personagem da Belize, que é a amiga dela, né? Que está mais próxima e tem um contato mais próximo. Eu não sei, eu acho que foi meio intuitivo, assim, isso eu acho que cada vez mais a gente existe algumas coisas que como que eu vou te dizer? É quase como tivesse, a gente tem aquilo que é, hoje em dia eu acho hoje em dia eu acho que com o nosso cinema se expandindo um pouco mais, abrindo mais espaço para mulheres, abrindo mais espaço para cineastas indígenas, para mulheres negras, para os homens negros, enfim, eu acho que a gente está tendo uma pluralidade muito maior de histórias, entendeu? Mas antes, o que se passava, o que se passa no filme com a Manuela, ou o que se passa com algumas mulheres na vida, a troca ela é muito quase por baixo do tapete, assim, é uma troca que às vezes ela não é feita na sala da casa, entendeu? Ela é feita na cozinha, ela é feita no quarto, ela é feita no banheiro. Tanto que dizem, não tem na nossa cultura assim, as mulheres foram no banheiro conversar. Por quê? Porque na mesa não dá para conversar, entendeu? A mesa é o espaço masculino. Tá mudando isso tudo, enfim, mas assim que sabe? Então, eu acho que por isso talvez que eu tenha colocado tantas mulheres ao redor, assim, porque eu queria muito que essas relações fossem relações muito horizontais, assim, sabe? E, enfim. Eu sempre defendo que um intérprete que é mais afeito ao humor tem uma melancolia dentro de si. E a gente conhece muito a Mônica Iose pelas suas interpretações cômicas. Como foi, enfim, escalá-la para viver a protagonista do seu filme em um papel em que a gente não tem nenhum alívio cômico, digamos assim? Então, você vê que eu até sorri quando você fala dela, porque foi um encontro incrível. Uhum. A gente, como eu te falei, o projeto ele mudou muitas vezes nesses 10 anos de luta e tentativa e erro para financiar, né? Sim. E dentro desse processo, durante muito tempo, eu tinha uma outra atriz maravilhosa também que ia fazer comigo, e eu estava super feliz com ela, tudo certo, mas aconteceu um problema que quando saiu o dinheiro, quando a gente tinha que filmar de qualquer jeito, porque a Ancine, se você não filma em não sei quantos meses, enfim, tem toda uma matemática complicada, e ela ia de uma coisa entrar numa novela, e enfim, ia ser uma coisa que ia durar um ano e a gente não podia esperar por isso, então foi uma tristeza, assim, perdê-la. Daí eu comecei a procurar atrizes e um amigo meu tinha feito um filme, né, o Luiz Pinheiro tinha feito o Mulheres Alteradas, e eu a vi no filme do Luiz e eu achei muito interessante o tom dela, sabe? E conversei com ele e ele falou, chama ela para conversar. Daí enfim, a produtora de elenco também falou, olha, ela me falou que quer fazer longa, quer fazer longa. Eu a chamei para conversar na minha casa e ela começou a ler a personagem. E eu comecei a olhar para ela e comecei a enxergar a personagem. Mas é engraçado, porque não é que eu enxerguei a personagem que eu estava pensando. Uhum. Na leitura dela eu comecei a enxergar a personagem, a nova personagem, que passou a ser a Manu, entendeu? Então, foi o projeto de novo deu uma guinada, né? De novo ele teve uma pequena modificada em função da entrada dela. E foi muito interessante, porque a Mônica é uma mulher brilhante, muito inteligente, muito perspicaz, generosa, e que mergulhou muito no filme, assim, também. Mesmo essas cenas diluídas e tal, né, que são cenas, como eu te falei, não tem assim um objetivo muito claro a princípio, elas necessitam que o protagonista realmente tenha uma presença muito forte, e ela tem essa presença forte. Então, isso era uma coisa fundamental para o filme, assim, ter uma presença forte. E eu acho também o Rafa Losso, né, que fez o par dela, o Rafa também tem uma doçura, ele não é enfim, ele não é exatamente um clichê, assim, né, de um cara, assim. Então, os dois também, como um casal, é, eu acho que isso foi um grande acerto. Elenco é tudo, personagem, dramaturgia é tudo, né? E elenco é tudo. E eu sou muito feliz com todo o elenco desse filme, assim, que eu consegui grandes atores para papéis que não tinham um tempo de tela muito grande, mas que tem uma presença importante, né? Porque não é só tempo de tela,
é o que aquele ator faz por aquele personagem naquele tempo que ele está em cena, né? E então no filme eu sou muito feliz assim de ter conseguido com a Diane Galantini, que é a produtora de elenco, conseguir montar esse elenco assim. E Dainara, para concluir essa entrevista, eu vou apontar um elemento, talvez externo ao seu filme, mas que eu fiquei pensando muito nele enquanto eu assistia. É que no Brasil a gente meio que retrocedeu em termos de mulheres em postos de trabalho por conta da pandemia. Parece que há uma pesquisa que aponta que mais de 30 mulheres precisaram abandonar os seus empregos justamente para cuidar dos seus filhos. O que você reflete sobre esse momento, exibindo agora o seu filme na mostra, acredito que em breve também, né, quando as coisas voltarem ao normal, né, no circuito comercial também, mas como você reflete o seu filme sendo visto agora nesse contexto? Eu fico muito feliz, assim, eu sei que é muito difícil a gente estar lançando um filme virtualmente, né? Uhum. É claro que a gente sempre sonhou, eu como, né, uma pessoa tantos anos trabalhando na área, e meu primeiro filme eu sonhava assim em encontrar todo mundo, e estar numa sala de cinema, em sentir a energia da sala, e sair, encontrar as pessoas, olhar no olho e tentar entender o que elas me dizem com os olhos, assim, né? Não só o que elas me dizem com as palavras, assim. Isso a gente não tem, a gente perdeu, né? Por outro lado, eu acho que são duas perguntas, eu acho a tua, tá? Então então por outro lado, eu acho que é sempre uma grande oportunidade lançar um filme e poder ter chegado ao fim de um processo. Todos os filmes que a gente vê brasileiros, pelo menos os que eu posso falar brasileiros, os mercados estrangeiros cada um é de um jeito, mas os filmes brasileiros foram muito suados foram suados, assim, a equipe suou muito, o diretor, o produtor, para conseguir levantar. Então é uma longa jornada normalmente, nunca é fácil, não é fácil para ninguém. Então é uma alegria grande, um privilégio poder estar agora com um filme, né, e poder que eu já filmei, né, porque agora as pessoas estão paradas, não estão conseguindo filmar, então é um privilégio, né. Agora, quanto a essa questão das mulheres que tiveram a abandonar o trabalho, então, isso é uma questão que a gente precisa refletir. O meu filme, né, ele quer Mar de Dentro, né, que não é o meu filme, é um filme de toda a equipe, assim, mas Mar de Dentro quer trazer à luz essa questão. Ele não é um filme para dar um pontapé inicial numa conversa, assim, jogar luz a esse assunto, assim. Por isso que eu acho que eu quis fazer um filme tão sensorial, porque não adianta ficar explicando isso. Você tem que tentar colocar o público na pele daquela personagem, né? E foi isso que eu quis fazer, colocar o público dentro da cabeça, dentro do corpo da Manuela. É uma loucura a situação de vulnerabilidade da mulher. Você veja, assim, as mulheres, elas têm que sustentar elas, têm que sustentar os filhos, às vezes têm que sustentar os pais, né? Normalmente fica para as mulheres toda a guarida, assim, daquelas pessoas da família que estão sem condições de se sustentar ou de se cuidar, porque são mais velhas ou porque são crianças, você entende? E são as mulheres que são demitidas nessa hora, ou que são obrigadas a pedir demissão porque não estão dando conta. Então, é um absurdo, assim, né? A gente realmente precisa mudar isso na sociedade, assim, mas a gente precisa enxergar isso, né? E para enxergar, eu acho que os filmes, o entretenimento, né, é uma maneira, assim, de a gente abrir uma discussão, né? Uhum. Tainara, eu agradeço a disponibilidade, adorei a entrevista e espero que em breve você receba as repercussões em relação ao seu filme dentro da mostra. Tá, super obrigada, Alex. Eu agradeço muito mesmo. É muito bom falar, é muito bom estar aqui com você, tá? E eu espero que quem está nos assistindo, que assista, né, que quem está nos assistindo, que veja o filme e mande comentários, impressões, etc., porque, quero ouvir muito. Uhum. Muito obrigado novamente. Até uma próxima. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau.